É muito bom podermos estar aqui mais uma noite para celebrar e adorar o nome do Senhor. Essa canção que nós estávamos cantando é a única certeza que nós temos na vida, que um dia Ele vai voltar. Amém, amados? Que você seja abençoado nessa noite, você que está aqui, você que nos assiste pela internet, que essa palavra possa alcançar o teu coração nessa noite. Eu, meditando sobre esse tempo aqui hoje, normalmente no final do ano, né, isso é normal, nós fazemos uma avaliação, né? Eu não sei se é porque a televisão fica falando todo ano de retrospectiva, todo ano, nessa época do ano, a gente é massificado com comerciais, anúncios de retrospectiva, mas a verdade é que nós, voluntária ou involuntariamente, nessa época do ano, nós sempre fazemos uma avaliação da nossa vida, de como foi o nosso ano, né? O que nós acertamos, o que nós erramos, o que nós devemos continuar a fazer, o que nós devemos não fazer, mas mesmo involuntariamente, essa época do ano é uma época que nós fazemos isso. E eu estava lembrando que essa reunião aqui hoje é a última reunião nossa do ano presencial. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar com a igreja online. E no dia 31 tem a proposta de nós nos reunirmos em grupos menores. Então essa seria a última reunião pública do ano de 2020. E esse ano, né, foi um ano muito difícil. Né, isso é unanimidade, eu sei que se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo vai testificar isso. Mas apesar de ter sido um ano muito difícil, sexta-feira mesmo eu estava numa confraternização com um grupo de irmãos, grupo pequeno de irmãos, e eu, minha esposa, a gente estava conversando com esses irmãos, falando sobre esse ano muito difícil, mas também, particularmente, um ano de muitas conquistas. Nós experimentamos, eu e minha esposa, esse ano, conquista na área ministerial, na área espiritual, conseguimos avançar em algumas coisas, na área material, enfim. Um ano difícil, um ano que passei por uma Covid, graças a Deus não precisei ficar internado, mas tive umas complicações da Covid, mais um ano difícil, mas que eu posso chegar ao final do ano e olhar para trás e ver que o Senhor foi conosco. O Senhor nos agraciou, nos abençoou. E é verdade também que nós nunca vivemos um ano assim. Eu já falei isso aqui da última vez que eu ministrei aqui, isso também é unanimidade entre nós, né? Eu tenho 60 anos, tem gente aqui com mais idade do que eu, mas a maioria com menos idade. A verdade é essa, nós nunca vivemos um ano como esse que nós vivemos. Mas eu creio que o tema que Deus me levou a falar nessa noite está baseado numa pergunta, né? Uma pergunta que eu acho que no final do ano, além de nós avaliarmos como foi o nosso ano, nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida durante esse ano que passou, mas nós também precisamos fazer essa pergunta: como Deus nos vê? Ou seja, como Deus nos viu nesse ano? É importante eu avaliar aquilo que eu acertei, aquilo que eu errei, aquilo que eu preciso mudar, mas também é importante nós fazermos essa reflexão de como Deus tem nos visto. É verdade que Deus, Ele sempre nos avalia. Deus está sempre nos avaliando. Eu vou citar aqui pelo menos 3 referências bíblicas que indicam que Deus está sempre nos avaliando. A primeira, desde lá da fundação do mundo, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus estava querendo avaliar a obediência deles.
Porque Deus deu uma ordem bem clara a Adão e Eva: de toda árvore vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali foi uma avaliação que Deus fez com Adão e Eva. Lembrei também de Abraão com Isaac, né? Quando Deus, ele pede Isaac a Abraão. Deus não queria Isaac, Deus estava avaliando Abraão. Deus estava avaliando se o coração de Abraão era mais de Deus ou mais de Isaac. Se Abraão estava colocando Isaac acima de Deus. E para citar a última referência, eu lembrei também das 7 cartas de Apocalipse, quando João tem aquela revelação e Deus escreve as 7 igrejas lá da Ásia. E interessante que eu estava avaliando isso hoje, em todas elas, Deus começa com a palavra conheço. Conheço, todas elas. Ele começa a carta com a palavra conheço. Em 5 delas, ele fala, conheço as tuas obras. Deus está avaliando aquelas igrejas ali, conheço as tuas obras, mas tenho, porém, contra ti. Nas outras 2, que ele não começa com conheço as tuas obras, uma ele fala, conheço a tua tribulação, e a outra ele fala, conheço o lugar onde habitas. Mas todas elas ele começa com essa palavra conheço. Então, esses fatos que eu citei aqui provam que Deus sempre nos avalia. Grava isso nessa noite, grava isso. Deus sempre nos avalia. Deus está sempre nos avaliando. Eu podia citar outros exemplos bíblicos aqui, que vocês veriam que Deus está sempre avaliando. Mas eu tenho mais um exemplo para citar nessa noite, é nesse exemplo que eu queria me deter. Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14. Amém ou misericórdia? Está fraco, amém? Então vamos lá. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Eu vou repetir o versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Esse texto nos mostra, uma avaliação que Deus faz sobre Noé, Daniel e Jó. Mas antes de falar disso, se a gente for no início lá, no versículo 12, era um tempo onde havia um juízo de Deus sobre a terra. Havia um juízo de Deus sobre Israel. Não muito diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. A pandemia, a gente sabe que foi uma permissão de Deus e é um juízo corretivo de Deus. Então, esse tempo aqui não é muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. A palavra diz que era instável o sustento do pão, que havia fome na terra. Nós sabemos que a pandemia abalou a economia, não só do Brasil, mas de vários países do mundo. Então, também a palavra diz que homens estavam sendo tirados da terra. Hoje, infelizmente, a gente toda semana tem notícia de alguém conhecido, alguém que partiu dessa terra. Então, era uma época muito semelhante à época que nós estamos vivendo hoje. Havia um juízo de Deus sobre a terra. Agora, o que levou Deus o que Deus viu, melhor dizendo, em Noé, Daniel e Jó, para
para dar esse exemplo que se eles estivessem ali, ele pouparia apenas a vida desses três. O que leva a Deus a avaliar, fazer uma avaliação de 3 homens, a chegar ao ponto de, num juízo de Deus, vamos contextualizar isso, né? Vamos contextualizar. Eu vou me tirar porque eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Mas vamos que Deus, hoje, a pandemia fosse exterminar a cidade aqui, o estado do Rio, vamos dizer assim. E Deus chegasse assim, ainda que tivesse Rony, ainda que tivesse Toninho, ainda que tivesse primo, eu só pouparia eles. O que leva a Deus a avaliar esses 3 homens para dizer que só pouparia em meio ao todo o povo, só pouparia a vida desses 3 homens? Nós sabemos que a palavra diz isso, que faz várias referências. Aqui nesse texto mesmo, Deus fala sobre a justiça deles, que eram homens justos. Nós sabemos que a Bíblia cita eles como homens sinceros, retos, temente a Deus, sábios, se relacionavam com Deus. Daniel, por exemplo, ele diz que era cheio do Espírito Santo. Então, nós sabemos dessas qualidades desses 3 homens. Mas eu pergunto a vocês, neste caso específico, nesse contexto de destruição aqui da terra, por que Deus estava dizendo que pouparia esses 3 homens? Nós vamos ler mais algum versículo aí. Na verdade, Deus, nesse caso específico aqui, nesse contexto, ele estava combatendo a idolatria. Então, além de Noé, Daniel e Jó serem homens tementes, homens retos, ele citou especificamente, homem justo, ele citou especificamente nesse caso, porque não eram homens idólatras. Noé, Daniel e Jó não eram idólatras. Se nós lermos, eu queria voltar contigo aí no versículo 1, nesse mesmo contexto, Ezequiel 14, do versículo 1 ao 6, nós vamos entender melhor isso. Por que estava vindo esse juízo de Deus sobre a terra naquele momento? Diz assim, ó: então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Na verdade, o subtítulo aqui da minha Bíblia diz assim, em Ezequiel 14, o castigo dos idólatras. Na verdade, Deus traz um juízo sobre esse povo, porque a palavra diz que eles estavam levantando ídolos em seus corações. Interessante que quando a gente pensa em ídolo, né, a gente pensa logo em imagem de escultura, que também é uma forma de idolatria, mas aqui a palavra diz que esse povo, ele levantava ídolos dentro do coração. Ela também fala que eles se apartaram de mim para seguir a seus ídolos. Ou seja, Deus estava falando para seu povo. Deus estava falando para um povo semelhante a esse que está sentado aqui me vendo, semelhante àqueles, a maioria daqueles que nos assistem pela internet. Deus estava falando para seu povo. Ele estava dizendo que o povo tinha levantado ídolos em seus corações. E
quando eu estava avaliando, né, a vida de Noé, Daniel e Jó, por que Deus cita eles nesse contexto onde ele estava julgando a idolatria do povo, é fácil a gente descobrir que esses 3 homens, eles não eram idólatras. A vida deles nos mostra isso. Noé, por exemplo, abriu mão de casa, de terra, para viver numa arca. Numa época que nem chovia na terra. Eu já vi uma pregação de um irmão falando que o cheiro lá dentro da arca não devia ser mole, não. Que você imagina você com a tua família dentro de uma arca e com vários tipos, vários casais de animais de todas as espécies. Quem cria aqui, quem gosta, quem tem animal em casa, sabe que às vezes 1, 2 já é complicado. Imagina cada espécie de animal. Então Noé, ele abriu mão de casa, abriu mão de terra, abriu mão do conforto dele para viver dentro de uma arca, debaixo de uma direção de Deus. Daniel, né, é uma prova também de que não era um homem idólatra. Daniel correu risco de vida, de ser jogado na cova dos leões, mas não adorou outros deuses. Havia um decreto para que ele adorasse outros deuses, e ele preferiu correr risco de vida, mas seguiu adorando o Senhor. E por último, Jó, né? Jó, que é um exemplo que mesmo perdendo tudo, né, Jó perdeu casa, família, dinheiro, terra, ele seguiu adorando o Senhor. Então, fica claro para a gente que Deus cita esses 3 homens nesse contexto aqui, não só por eles serem tementes a Deus, por ser sábio, mas principalmente por não serem homens idólatras. O motivo que Deus estava destruindo esse povo, o povo de Israel naquela época, era por causa da idolatria. Era por causa dos ídolos que eles estavam levantando no coração. Infelizmente, queridos, hoje em dia, nós temos construído muitos ídolos em nossos corações. O mundo moderno, o mundo em que vivemos, a pandemia deixou isso mais claro ainda. Nós temos construído muitos ídolos nos nossos corações. Quanta gente idolatrando bens, casa, carro, dinheiro na conta bancária. Isso não tem problema nenhum. Ter casa, ter carro, ter dinheiro na conta bancária não é pecado. O pecado é nós idolatrarmos isso. O pecado é nós colocarmos isso acima de Deus. A palavra diz que do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Ninguém leva nada aqui dessa terra. Mas a gente vê hoje muita gente idolatrando bens, idolatrando casa, idolatrando carro, idolatrando dinheiro e outras coisas mais. Na verdade, nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Grava isso também. Nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Se nós formos filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós vamos ter tudo aquilo que nós necessitamos. Tanto material e espiritual, na nossa saúde, tudo que nós precisamos. Bom, outro ponto que a gente tem visto aí é muita gente idolatrando a internet. Quando eu falei de mundo moderno, a internet é um exemplo disso. Né? Quem tem mais de 40 aqui, lembra que a internet, na nossa juventude, na nossa adolescência, não existia internet. Aquele celular que parecia uma pistola, só os mais antigos aí que lembram deles. E o celular só ligava, ele não fazia mais nada. A gente só servia mesmo como telefone. Bom, mas quanta gente hoje idolatrando a internet, idolatrando as redes sociais. Tem gente que não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, de oração, de leitura da palavra, às vezes até de comunhão com os irmãos,
mas não larga o celular. Não larga o celular. Não tem intimidade, não tem vida com Deus, mas não se aparta do celular. Se ficar um dia, eu acho que tem até crise de abstinência. Mas, na verdade, amados, são ídolos que nós temos construído dentro do nosso coração, que nós temos colocado acima de Deus. Quanta gente idolatrando relacionamento. Há pouco tempo eu conversei com um rapaz, um garoto amado, filho de Deus, que estava abrindo mão de princípios, abrindo mão daquilo que ele aprendeu no Senhor, por conta de uma paixão, por conta de um relacionamento, tentando construir um relacionamento fora da vontade de Deus. Quer dizer, colocando o relacionamento, colocando a pessoa com quem ele queria se relacionar acima de Deus. A gente sabe que casamento é bênção de Deus, mas dentro dos princípios de Deus. Deus é justo, Deus não vai abençoar nada que comece de forma errada. Aquilo que começa errado, o fim não vai ser bendito, isso é bíblico. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, não tem jeito. Então, hoje tem muita gente idolatrando relacionamento. Quanta gente idolatrando filho. Filhos também são bênçãos de Deus. Graças a Deus, eu tenho 3 e 2 netos, que é bênção dobrada. Neto é bênção dobrada. Mas nós não devemos idolatrar. Filho não pode ser pedra de tropeço. Filho não pode impedir a gente de servir ao Senhor, de se relacionar com Deus. Filho é bênção de Deus. Se tiver impedindo, nós temos que fazer como Abraão fez. Nós devemos entregá-los a Deus. A gente deve entregar a Deus como forma de adoração. Se o nosso filho está tomando o lugar de Deus na nossa vida, a gente precisa entregar ele para Deus. Pode ficar tranquilo que ele não vai morrer não, como Deus fez com Isaac. Mas a gente precisa entregar. Quanta gente idolatrando o cônjuge. Eu estou casado há 30 anos. Com essa mulher preciosa que está aqui me olhando. Vai ficar vermelha ela. Está aqui me olhando aqui na primeira fila. Mas nós temos aprendido que acima de nós está o Senhor. Deus tem feito a gente aprender isso dia a dia. Acima de nós, acima das nossas vontades, acima do nosso querer, está o Senhor. Nessa pandemia, queridos, Deus tem derrubado ídolos. Eu estava lembrando do carnaval, eu não sei se foi o carnaval do ano passado, que uma escola de samba, que eu também não sei qual foi, apresentou lá um personagem como o diabo, fazendo o papel de diabo, e Jesus sendo arrastado. Carnaval, para muita gente, se tornou um ídolo. E é muita inocência nossa achar que essas coisas iam passar impunes por Deus. Nós estamos na iminência aí esse ano que vem, né, de não ter carnaval. Já adiaram para julho, e eu tenho minhas dúvidas, por conta desse juízo de Deus, eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer. Outro ídolo que Deus está derrubando esse ano, fogos na praia, dia 31. A gente deparava às vezes com irmãos, com filho de Deus, abrindo mão de congregar, abrindo mão de estar junto, para ir ver fogos na praia. Um lugar de culto, de adoração a demônios. Esse ano não tem fogos, nem aqui, nem em Copacabana. Não sei se algum lugar do Brasil vai ter, mas aqui em Copacabana eu sei que não vai. Muita gente construindo ídolos, a TV se tornou um ídolo para muita gente. A maior emissora do país, né, a gente tem visto aí nos noticiários, está enfrentando uma crise financeira, demitindo várias pessoas. Deus tem derrubado ídolos. Futebol, né? Futebol sem torcida. Ontem eu vi um comentário
de um narrador e de um comentarista esportivo de como está sem graça o futebol sem torcida. Eles estavam falando da dificuldade de se narrar um jogo, comentar um jogo sem a torcida no estádio. Era outro ídolo que vinha sendo criado nos nossos corações, querido. Os irmãos que andam de perto comigo sabem como eu gosto de futebol, como eu gosto de ver um jogo de futebol, mas isso não pode se tornar um ídolo na minha vida. Hoje eu só soube que o Vasco ganhou porque o meu zap ficou quieto. Se tivesse perdido, eu estava sabendo logo. Mas quando o outro time perde, aí eu vou às forras também. Não vou nem falar o nome para não dar ibope. Bom, gente, mas falando sério, o futebol se tornou um ídolo também, e Deus está derrubando, mano. Deus está derrubando. Nós já vi casos de irmãos, às vezes, deixarem de congregar, deixarem de estar aqui junto, sem pandemia, sem época de pandemia, para ficar em casa assistindo futebol. E nós ficamos aí, eu não sei o prazo, mas ficou 4 meses ou mais sem ter um jogo de futebol. 6 meses de praia fechada, shopping, cinema, eu não sei, eu acho que ainda está, eventos, principalmente coisas ligadas ao hedonismo, que é a busca desenfreada do prazer, Deus tem derrubado. Eu não tenho nada contra, a pessoa ter tempo de lazer, eu acho isso saudável, eu acho que nós precisamos, eu gosto muito de ter tempo de lazer, eu acho que nós precisamos, física e mentalmente, mas o lazer, ele não pode se tornar um ídolo na nossa vida. Quando se torna, é o hedonismo, que é a busca desenfreada do prazer, quando nós colocamos o prazer, o lazer acima de tudo na nossa vida, inclusive acima de Deus. Eu já estou terminando, mas o meu rogo nessa noite é que Deus nos veja como Noé, Daniel e Jó, homens e mulheres que adoraram somente a Ele. Que nós sejamos encontrados assim, como homens e mulheres que adoram somente ao Senhor. Que assim como Deus fez essa avaliação de Noé, Daniel e Jó, Ele possa nos avaliar dessa maneira. Nós estamos à porta de um novo ano. É preciso que a gente, além de fazer essa autoavaliação, a gente procure também buscar como Deus tem nos avaliado, como Deus tem nos visto. Se nós temos construído ídolos, ou se nós estamos realmente vivendo para Ele. Quando eu estava meditando essa palavra, eu lembrei de uma música. Estava conversando com o irmão essa semana, falando que Deus tem me dado essa graça. De música eu entendo muito pouco. Tem até filho músico, né? Que está aqui cantando aqui, mas de música eu entendo muito pouco. Às vezes eu não consigo nem associar a música ao cantor, muito menos ao compositor. Mas toda vez que eu tenho meditado na palavra, eu lembro de uma canção. E dessa vez não foi diferente. E essa manhã, eu ouvindo essa canção, eu fui cheio do Espírito Santo. Fui cheio. E eu creio que o Espírito Santo vai nos encher aqui nessa noite também. Porque é uma canção muito forte. É uma canção que retrata a vida de Jó. Eu pedi aos irmãos, mandei para eles, pedi a eles para ensaiar essa canção. Nós vamos cantar ela, mas eu queria fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Que a gente, uma vez eu ouvi, a gente fala que o crente não mente não, mas às vezes canta mentira, às vezes a gente canta aquilo que a gente não vive. Mas que essa canção nessa noite possa realmente tocar no nosso coração e que a gente possa procurar nesse ano, esse novo ano que se inicia, viver uma vida colocando o Senhor acima de tudo.
Não espere vocês que as coisas vão melhorar do dia para a noite. Não quero ser aqui profeta do caos, né? Mas a gente precisa ser centrado. A gente tem visto as coisas se agravarem, mas a nossa confiança está no Senhor. Mas para que a gente alcance tudo aquilo que o Senhor tem para nós, é necessário que o nosso coração seja todo dele. Nós só vamos ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
eu quero voltar nessa canção. Vou pedir a você para ficar de pé. Eu não sei o que Deus tirou de você nesse ano. Eu não sei o que Ele te deu, eu não sei o que Ele tirou. Mas uma coisa eu tenho certeza. Independente daquilo que Deus te deu, ou daquilo que Ele tirou de você, o que Ele quer de você nessa noite é que você o adore. O que Ele quer de você nessa noite é que você tire os ídolos do teu coração. Aquilo que você tem colocado acima de Deus, você sabe, eu sei que o Espírito Santo te alcançou nessa noite. Você sabe aquilo que você precisa entregar a Deus. Você sabe qual é o teu Isaac. Você sabe aquilo que tem te afastado de Deus. Você que está em casa também aí, você que está nos vendo pela internet, entrega hoje. Nós estamos à porta do novo ano. É tempo de mudança, é tempo de nos achegarmos a Deus, é tempo de nos aproximarmos do Senhor. Vamos entregar os ídolos, tudo aquilo que tem te prendido, todo ídolo que está no teu coração. Entrega hoje ao Senhor. Nós vamos voltar nessa canção. Eu queria que você fizesse dessa canção a tua oração. Deus te deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que perdeu algum parente, perdeu algum ente querido, mas foi Deus que deu e foi Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Dá glórias a eles. Dá glórias a Ele. Oh Jesus. Oh Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ti o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar o Senhor. Entrega seu ídolo nessa noite ao Senhor. Entrega aquilo que tem te afastado dele, aquilo que tem te tirado da comunhão, da intimidade com Deus. Entrega a Ele. O Senhor está nesse lugar.
O Espírito Santo está aqui. Entrega, é noite de entrega, é noite de entregarmos ao Senhor aquilo que tem nos afastado. É tempo de se achegar a Deus. É Ele que nos salva, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que restaura a nossa vida. Coloca a mão no teu coração, entrega esse ídolo, entrega o ídolo que está dentro do teu coração. Você que está nos assistindo aí pela internet, faz isso também nessa noite. Vamos ser renovados, vamos ser restaurados, vamos ser libertos nessa noite. Pai, liberta, Deus, liberta aqui cativos, Senhor. Liberta aqueles que estão presos, Pai, a qualquer tipo de vício, a qualquer cadeia. Liberta, Deus, em nome de Jesus. Todo ídolo, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, seja jogado por terra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos adorar somente a Ti. Só Tu é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa noite. Nós queremos adorar somente a Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Pai, a nossa idolatria. Mas queremos ser achados, Pai, assim como Noé, como Daniel e como Jó. Homens e mulheres que não são idólatras. Homens e mulheres, Deus, que adoram a Ti acima de todas as coisas. O Senhor pode dar, o Senhor pode tirar, mas nós seguiremos adorando a Ti. Nós seguiremos adorando ao Senhor. Aleluia.